começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. E na semana do Dia dos Pais, vamos falar sobre um tema muito importante, o reconhecimento de paternidade. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei e garante o direito de herança. Uma pesquisa do Instituto Paternidade Responsável mostra que 1/4 dos brasileiros não tem o nome do pai na certidão de nascimento. E para falar sobre o que isto pode provocar na vida de uma pessoa e o que tem sido feito para mudar esta realidade, nós temos duas convidadas no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco a promotora Raquel Pacheco, da Coordenadoria de Defesa dos Direitos das Famílias, do Ministério Público de Minas Gerais. Ela também faz parte do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Seja bem-vinda, promotora. Obrigada. Existe alguma explicação para esse número tão alto de pessoas que não têm o nome do pai na certidão? Eu penso que isso seja um pouco cultural, infelizmente. É a carga que recai muito sobre a mãe, a irresponsabilidade parental, de um modo geral, que os pais muitas vezes não querem mesmo assumir a paternidade como deveriam. E por outras vias também, imagino que a mãe também tenha lá suas responsabilidades, quando ela mesma, muitas vezes, não quer declarar o nome do pai. Então acontece dos dois lados. Acho que acontece dos dois lados, né? Acho que no fundo é cultural, assim, todos são iguais perante a lei, mas às vezes a gente acha que não tão iguais assim, né? A mãe, às vezes, ela é mais, ela tem aquela carga mais pesada de assumir ali a maternidade da criança e às vezes ela simplesmente escolhe que não vai contar quem é o pai, como se fosse direito dela. E também está aqui conosco a psicóloga Lívia Borges. Ela é professora de Relações Humanas da Universidade Católica de Brasília. Seja bem-vinda, doutora Lívia. Obrigada. Que tipo de danos psicológicos não ter o nome do pai numa certidão, ter o reconhecimento paterno, traz para uma pessoa? Porque esse nome, ele traz significados, quer dizer, a história dessa criança que, de repente, está sendo negada a ela. Então, claro que isso vai interferir no processo de identidade, quer dizer, na construção da identidade dessa criança. E, naturalmente, também como ela se posiciona no mundo. Quando ela vai para a escola e, às vezes, ela é inquirida, qual o nome do seu pai? E, às vezes, ela se envergonha com relação a isso. Então, há realmente afeta na questão da autoestima da criança. Mas como fazer valer o direito de ter o nome do pai na certidão de nascimento? O Judiciário entra nesta luta com programas que buscam conscientizar a população da importância deste ato e agilizar o processo de reconhecimento. Um levantamento feito em escolas de todo o Brasil mostra que 3,5 milhões de estudantes não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Para mudar esta realidade, o Judiciário adota programas para agilizar o processo de reconhecimento paterno. Na capital do país, a ação é nas escolas. Há 10 anos, o Ministério Público criou o Pai Legal. A meta é identificar estudantes que só têm o nome da mãe na matrícula, buscar informações e ajudar na investigação de paternidade. Iniciativas como esta acontecem em todo o país. A Corregedoria Nacional de Justiça incentiva o desenvolvimento de projetos nos estados e faz a sua parte. Com o programa Pai Presente, estimula o reconhecimento voluntário de paternidade a partir das informações dadas pela mãe ou pelo filho maior de idade. O judiciário vai em busca do suposto pai. É um momento em que o judiciário se dispõe a ir até o cidadão, a oferecer um serviço. Um reconhecimento que se consiga já é de uma importância capital, uma vez que resolve a situação de uma determinada criança ou de uma determinada pessoa. É muito importante, até psicologicamente, que se tenha o nome do pai devidamente conhecido, devidamente registrado. E desde fevereiro, a busca pelo pai foi facilitada pela Corregedoria, que institui um conjunto de regras e procedimentos para agilizar o reconhecimento paterno. Basta comparecer ao cartório de registro civil mais próximo para dar início ao processo. Quando a mãe ia ao cartório fazer o registro de nascimento do filho, e essa mãe é, por exemplo, uma mãe solteira e o pai não comparecia, aquele era o momento em que ela poderia indicar o nome do suposto pai para que fosse iniciado um processo. Com a resolução, se ela não fez isso na hora do registro de nascimento, ela poderá fazer isso em qualquer tempo depois, ou mesmo esse filho poderá fazer quando ele atingir os 18 anos, quando ele atingir a maioridade.
promotora, essas ações têm surtido o efeito desejado ou ainda é preciso muito mais? Tem surtido um efeito muito positivo. Eu percebo isso claramente em Minas Gerais. É lógico que outras ações podem também ser implementadas, né? Tanto que nós, em Minas Gerais, temos a intenção, o Ministério Público, de cada dia participar mais efetivamente, mais proativamente desse reconhecimento. Mas a resolução, agora 16, ela já ajudou muito, facilitou muito mais ainda, né, o reconhecimento. Agora, doutora, a senhora acredita que muitos pais deixam de reconhecer o filho por comodismo ou por falta de oportunidade, que ações como essa de desburocratizar realmente facilitam? Sim, com certeza. Facilitam e não só provocam também uma reflexão sobre a importância do seu papel, ou seja, na medida que o Estado também procura promover essas ações, está mostrando que, olha, o Estado está observando para ver se realmente a pessoa está atuando como deveria. Mas não só que os pais não fazem porque também por questões burocráticas. Há um outro perfil que não faz porque desconhece ou porque naquela situação que a doutora até havia comentado, a mãe se apropria dessa história e realmente nem informa o pai que ela está gerando um filho dele. Então, quer dizer, ela se investe do direito, né, de tirar o direito de uma criança, né, de reconhecer, de saber quem é o seu pai, de ter a sua história. E esse é um direito que tem que valer, né? Com toda certeza. Tem que valer. Ninguém tem o direito de se apropriar disso. Quer seja bom, quer seja não bom, quer dizer, a criança precisa saber, conhecer, para poder lidar com isso, né? Porque essa ausência é muito mais prejudicial, porque ela vai criar, ela vai imaginar em cima, quer dizer, vai ficar sempre uma lacuna. Na medida que ela reconhece, ela vai ter condições de lidar com essa história. Exatamente. Então, eu até gostaria de aproveitar a oportunidade aqui, porque, na minha opinião, a pior forma de alienação parental é essa, em que a mãe se nega a declarar o nome do pai. Porque realmente ela não tem esse direito. Esse direito ao nome, né, um direito da personalidade, é do filho. Então, a mãe tem que ter essa consciência, né? Porque o mal que se causa a uma criança que cresce com esse vazio, né, com essa interrogação na história dela, é importante que ela, para a formação da identidade dela, que ela conheça o pai, a história, né, para poder lidar com isso, né? É verdade. De que forma que o judiciário tem atuado nesses casos? Porque a gente viu esses dois exemplos, mas existem iniciativas no país todo, não é mesmo? Sim. Em Minas Gerais, o judiciário tem sido muito proativo e nós temos visto muitas ações. Hoje, qualquer reconhecimento de paternidade no judiciário, o exame de DNA é feito gratuitamente, quer seja lá nos casos da Lei 8.560 ou agora para o cumprimento da resolução do provimento 12, né? Então, sempre se encontra uma via mais facilitada desse reconhecimento. E o Ministério Público quer trabalhar junto, né? O Ministério Público quer ajudar o Judiciário. Doutora Lívia, e para os pais, o que significa esse reconhecimento? Porque também tem toda uma carga psicológica aí. Claro, é a possibilidade dele também perceber a sua real função, né, assumir esse papel. É claro que alguns não se identificam com isso de imediato, até porque alguns são até muito jovens, ou até pela multiplicidade, né, de filhos, eles não dão essa real dimensão. Mas com o passar do tempo, às vezes a gente vê em histórias que os pais se arrependem de não ter participado, sabe, da construção da identidade do filho, dos primeiros momentos na escola, ou seja, perderam anos assim extremamente especiais da vida de um ser humano, né? Então, às vezes, quando eles já estão com a idade bem avançada, vem o arrependimento, vem o sentimento de culpa. Inclusive, muitos, quando eles começam a entrar numa outra dimensão, que seria uma dimensão espiritual, religiosa, que aí a pessoa começa a rever a sua história e ver que não foi legal ter agido dessa forma, né? Então, assim, quando eles têm essa possibilidade, realmente é uma possibilidade de exercer o seu valor como pessoa e aí como pai também, como cidadão também, na construção de uma outra pessoa, na formação. E a sociedade já tem essa consciência hoje? Está aumentando dia a dia essa consciência de que é preciso reconhecer o que faz? Sim, eu diria que está melhorando, mas ainda tem muito o que fazer. Então, assim, que ótimo que já existem ações como essa e N outras ações, mas não podemos parar por aí. Quer dizer, assim, isso nos anima muito, quer dizer, é a sociedade como um todo, porque também não podemos transferir essa responsabilidade somente para o Estado, somente para o cidadão, mas é um conjunto, né? Então, acho que isso está ficando mais evidente, que a responsabilidade é de todos nós.
E o que precisa ser feito, promotora, quando o pai não quer espontaneamente? Porque essas campanhas incentivam o reconhecimento voluntário. E quando ele não quer? Quando ele não quer, é a ação de investigação de paternidade, né, acumulada com alimentos, que é o melhor para a criança e o adolescente. Então, o Ministério Público tem legitimidade para essa ação, né? Nós convidamos sempre o suposto pai para que compareça à promotoria, e ele pode comparecer e negar, por exemplo, ou pode simplesmente não comparecer. E, então, o caminho é a ação de investigação de paternidade. Agora, o que eu tenho visto é que, às vezes, os pais são chamados e existe um conflito que não é aparente e que impede que ele faça esse reconhecimento. Por isso, nós estamos hoje, em Minas Gerais, trabalhando com mediação. A mediação, ela proporciona às pessoas envolvidas no conflito que elas retomem o diálogo e que elas mesmas consigam entender qual foi aquele conflito que no momento está oculto, mas existe alguma coisa que está impedindo aquela família de se construir. E isso tem um impacto direto com relação à construção de valores. Sim. Porque a criança pode não entender o que está acontecendo, mas ela sente o que está acontecendo. E ela vê que o discurso não bate com a realidade. Exatamente. Reconhecer, então, sem briga, é sempre melhor. Sempre é melhor. E existe, por exemplo, eu tive um caso agora há pouco tempo que o pai, depois de 14 anos, numa discussão com a mãe falou, mas você não tem que falar nada a respeito disso porque o filho não é seu. E o pai ficou com aquele peso, e ele fez DNA e realmente o filho não era dele. E o casal já estava em vias de divórcio, né, em vias de se divorciar. E esse menino, ele está destruído, porque os pais se divorciaram e o pai entrou com uma ação negatória. E veio o resultado do DNA, ele não é o pai biológico, mas ele é o pai socioafetivo. E a criança, o adolescente, simplesmente, ele não consegue elaborar porque o que ele sente, né, o que ele vive, está absolutamente em desacordo com aquilo que está sendo feito ali formalmente. Mas qual que é o conflito daquela família? Então, eu chamei o pai. Vamos tentar reverter isso. Ele se reapoderar dessa paternidade, da qual ele não vai. Ele também tem deveres e direitos por ser o pai socioafetivo. De qualquer maneira, ele é o pai dessa criança, desse adolescente. Em situações como essa, o pai, de repente, ele começa a olhar na perspectiva dele simplesmente como ex-marido, né, se sentindo traído, transfere para essa criança uma raiva que é com relação à mãe e não com relação à criança, e desconstrói totalmente a possibilidade de relação, né, entre ele e a criança. E no próximo bloco você vai saber o que muda na prática quando o filho é reconhecido legalmente pelo pai. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. As nossas convidadas são a psicóloga Lívia Borges e a promotora Raquel Pacheco, do Ministério Público de Minas Gerais. No programa de hoje estamos falando sobre reconhecimento de paternidade. E o Código Civil fala sobre os efeitos desta ação. A lei estabelece que os filhos provenientes da relação de casamento ou não e os adotados têm os mesmos direitos e qualificações, sendo proibida qualquer discriminação. Mas diz também que o filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento e que o menor tem prazo de 4 anos para impugnar este ato após completar a maioridade ou ser emancipado. Promotor, isso significa que um filho também pode negar o reconhecimento do pai em situações específicas? Pode. Ele pode negar, ele tem o prazo, o tempo dele, né? Se ele for menor ainda à época do reconhecimento. E se ele for maior, esse reconhecimento tem que contar com o assentimento do filho. E acontece muito? Não, não acontece. Os filhos, eles querem muito ser reconhecidos. Faz muita falta o nome do pai, né? Até a função, né, do pai na construção da identidade das pessoas. Doutora Lívia, a criança precisa passar por todo um processo para reconhecer realmente a figura do pai. Ela pode se negar a ter esse convívio dependendo da idade ou tem que obedecer o que for decidido? Quando ela se nega, na verdade, a esse convívio, às vezes não é uma opção dela como normalmente se pensa. Às vezes é por influência do pai ou da mãe com quem ela coabita.
convive. Então, no caso, é importante também verificar se essa criança realmente tem alguma restrição a esse pai, ou teve alguma dificuldade, ou uma agressão, uma situação de violência, hipótese, né? Mas muitas vezes não é, às vezes é uma violência exercida por aquele que cuida, que tem o cuidado mais próximo com a criança. Aí a gente recai na questão da alienação parental. Então, é um cuidado que os pais precisam ter para preservar o direito da criança de ter a imagem idealizada do pai ou da mãe. Ainda que como marido, ou ex-mulher, não seja a pessoa ideal, mas a criança precisa, até por uma construção, né, da própria identidade e para o impacto que isso vai gerar na relação que a criança vai ter com outras pessoas, do sexo oposto e do mesmo sexo. Então, tudo isso é a partir do quê? De um referencial. Aí vem a questão também da importância, né, de função materna e função paterna, que é uma carência que estamos vendo hoje na nossa sociedade, exatamente pessoas que assumam essa função paterna, que estruturem, que deem limites, que deem normas, regras. Então, isso está meio que fragmentado na nossa sociedade. Um pai pode, por exemplo, ser obrigado a ter esse convívio? Obrigar a ter o convívio é uma coisa um pouco complicada, apesar de que é direito da criança, né? A ministra Nancy Andrighi, num voto recente, né, ela disse o seguinte, né, é obrigado a cuidar, não é obrigado a amar. E o convívio tem muito, né, se aproxima muito desse interesse, desse amor, desse afeto. Então, é difícil, eu penso assim, difícil fazer esse convívio acontecer de forma compulsória. Acontecer, assim, verdadeiramente, que deveria. Então, para cumprir essa função, né, paterna, de estabelecer limites, né, eu acredito que talvez a gente não consiga fazer isso obrigatoriamente, né, compulsoriamente. Mas a criança tem direito, sim. E existem ações para compelir os pais, inclusive do Ministério Público, ações judiciais, né? Na prática, a gente vê isso, querendo que o pai realmente participe, que ele conviva, que ele vá ver o filho, porque é um direito do filho. E o pai que reconhece tardiamente, ele tem os mesmos direitos da mãe? Ele pode brigar pela guarda de uma criança, Evidentemente, por exemplo? é o princípio da igualdade. Ele é pai e ele tem exatamente os mesmos direitos que a mãe e os mesmos deveres, e ele pode pleitear. Ele pode pleitear a guarda, ele pode pleitear guarda compartilhada, enfim, ele tem sim, e deve participar, não litigar. Litigar, qualquer pessoa que está envolvida numa questão de família não deve litigar. A pessoa já tem uma família formada e, de repente, aparece um filho que nem sabia que tinha, que pode ser até antes dessa relação. Como é que fica a questão desta família? A questão é começar a trabalhar em cima da verdade, porque as pessoas têm uma necessidade, né, de maquiar as informações, então elas criam uma construção também de família ideal que não existe. Então, vamos lidar com a realidade. Então, incluir essa nova pessoa na realidade, não necessariamente no convívio, porque é complicado. Você também não pode obrigar as pessoas a amarem, porque aí vem uma relação de ciúme, que é natural. Quer dizer, todos esses sentimentos ambíguos que aparecem, né, no momento em que se tem notícia disso, acontece. Até porque vai haver um tempo em que as pessoas vão precisar para digerir a questão da confiança que foi quebrada. Porque o filho idealiza que o pai, no caso, sempre teve aquela família, nunca teve uma relação fora do casamento, isso considerando que a situação fosse essa, né? Então, ele precisa reconstruir a imagem desse pai. Então, assim, romper a questão idealizada para partir para a realidade. Isso leva um tempo. E é preciso que a família saiba acolher isso, ou seja, aquilo que é positivo, aquilo que não é tão positivo assim, mas faz parte da fragilidade humana. Então, lidar com esses sentimentos ambíguos. E a questão da herança, como é que fica nesses casos, promotora? É a mesma coisa, né? Tem os mesmos direitos, o filho reconhecido. É preciso, inclusive, o reconhecimento para dar essa segurança, né, ao filho, esse direito, como também o direito aos alimentos. Então, o reconhecimento de paternidade, ele tem vários vieses assim, de benefício para a criança e para o adolescente. E nas ruas, as pessoas falam sobre a importância da figura do pai na vida do filho e como programas específicos podem ajudar a facilitar o reconhecimento. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Ajudem a conscientizar os pais que, porventura, não queira reconhecer a paternidade.
É muito importante. Isso é uma providência que o governo tem que tomar, buscando exatamente dar essa identidade para a criança e permitindo realmente que ela se sinta uma pessoa aceita na sociedade, porque normalmente é uma discriminação muito grande. Registra um abandono, né? É difícil para a criança. Eu acho isso um descaso, né? Porque toda criança tem direito de ter um referencial, que é uma presença masculina, ou seja, o pai. Como ser humano, ele tem que saber que ele está causando problema para o filho dele, né? E que se ele fez, ele tem a responsabilidade de assumir. Não só com o nome, né? Com todas as outras subsistências da criança e tudo. Toda criança quer ter a sua origem, pai e mãe, né? Mas eu acho assim, que esse nome não vai deixar de fazer dele um homem de bem ou uma mulher de bem, não, né? Mas para a sociedade faz parte ter filiação, pai e mãe, né? É isso mesmo, doutora Lívia, não deixa de fazer um homem de bem ou uma mulher de bem, mas faz parte. Exatamente. Aí é bom porque a gente valida a condição que cada um de nós tem de rever a sua história, de dar um significado novo, ainda que haja uma falta ou não, de se reconstruir nesse processo. Agora, achei interessante a questão do abandono, né? Que quando realmente não há ali a questão do abandono. E isso é uma coisa crucial no ser humano, se distanciar daquilo que fere dessa forma, com relação à rejeição, ao sentimento de abandono. Então, trabalhar de forma com que cada pessoa possa, na sua construção da identidade, no processo educativo, saber lidar com essas frustrações para que ela não fique evitando o tempo todo, não se sinta tão frágil diante disso. Vocês convivem muito com as crianças que não têm o reconhecimento e depois passam a ter. É visível essa mudança? Visível. É uma felicidade, uma completude, uma vontade de viver o tempo perdido, né? E os pais também, muitas vezes, é o que a doutora Lívia falou, eles sentem um arrependimento, se sentem assim mal de não terem feito aquilo antes. Então, é uma oportunidade hoje, nós todos, né, trabalhando por esse reconhecimento, é uma oportunidade de uma reconstrução até mesmo da nossa sociedade, que precisa mesmo, né, de uma transformação positiva para a gente um dia viver numa sociedade mais justa, né, mais igualitária, né? E esses processos costumam ser demorados ou a justiça dá prioridade quando é um caso de reconhecimento de paternidade? O reconhecimento de paternidade espontâneo, assim, quando o procedimento da Lei 8.560, ele é muito rápido, né? Mas quando é uma investigação de paternidade, demora sim. E a gente lamenta muito. Por isso é que a mediação, eu volto a frisar, é uma saída muito interessante. É uma forma alternativa de resolução também desse tipo de conflito, sabe? Porque vai demorar muito menos. Às vezes não é o caso de um reconhecimento espontâneo. O pai pode estar resistente. Mas para que a ação imediatamente? Por que não conversar? Por que não tentar entender o motivo, né, pelo qual o pai não quer fazer esse reconhecimento? O pai pode ser obrigado também a pagar retroativo? Ou só a partir do momento que é feito o reconhecimento? É a partir lá da citação, se foi judicial, né? Se não foi judicializada a questão a partir do reconhecimento. O que a gente tem visto é que há ações de indenização por abandono, né? Então, poderíamos considerar que na parte, aí, no tempo anterior ao reconhecimento, poderia ter havido aí um dano qualquer indenizável. Mas, como eu sou absolutamente avessa às ações judiciais, eu diria assim, não, os alimentos eles vão ser devidos e o pai vai pagar, e a partir do reconhecimento, porque assim fica melhor para essa família. Doutora Lívia, a Constituição fala em paternidade responsável. Explica para a gente um pouquinho o que é isso. Em primeiro lugar, o pai que se assume realmente como tal, não como pai idealizado nem como pai perfeito, mas aquele pai que realmente cuida, dar condições para que essa criança possa se tornar um cidadão, dar valores, quer dizer, referenciais, né, valores. Existe um mínimo de convívio, não precisa necessariamente morar junto com a criança, realmente não há necessidade até dessa convivência tão estreita, mas ele tem que ter um mínimo para que ele possa transmitir valores, afetos, e quando a gente fala aqui da questão afetiva, não são só as emoções positivas, né, boas, não. Para que a criança possa ter condições até de lidar com a raiva, de lidar com a frustração, até na relação com esse próprio pai. Então, esse referencial, essa função paterna é extremamente importante para a sociedade.
E para a senhora, promotora, o que é preciso ser feito para ter esse relacionamento como deve ser entre pai e filho, com reconhecimento, tudo certinho como deve ser? Se a criança for pequena, é bem tranquilo, porque basta o convívio. Né? O convívio alimenta certos afetos e essa convivência, né, esse encontro do pai com o filho acontece de uma forma muito natural. A criança quer muito, necessita muito e entende perfeitamente ali a figura, né, que o pai representa para ela. Agora, se a criança é um pouco maior, pode haver um pouco de resistência, mas é um pouco também porque essa criança um pouco maior, ela já compreende a falta que o pai faz. Então, ela quer muito esse pai. Ela, às vezes, fica um pouco retraída porque o pai, ele pode ser um estranho. Estou imaginando, assim, situações de afastamento total. Então, com 6, 7 anos, de repente, ela descobre que ela tem um pai. Então, ela pode ficar um pouco retraída. E com a ajuda da mãe, e aí a ajuda da mãe é essencial, né? Com um trabalho de convencimento, rapidamente também essa situação é composta, assim, sem problemas. E se for maior, se for um adolescente, aí é preciso construir realmente uma relação e depende da ajuda da mãe, mas também muito da habilidade do pai, né, de saber se aproximar desse adolescente. Mas o que a prática mostra é que não há resistência. Não há resistência nenhuma. Os filhos querem os pais. Bom, e com essa dica, com esses conselhos, a gente chega ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Lívia Borges, promotora Raquel Pacheco, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco. Eu que agradeço. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.